Olá, bem-vindo de volta, caro camarada da guarda, a mais um dia nos campos de batalha de Armagedon. E hoje nós vamos continuar aonde paramos, no conflito nas primeiras semanas da invasão terrestre com as forças da Onda Verde comandadas pelo War Boss, o Big War Boss, o Ghazghkull Mak Urutraka, que agora vai vir com sede de vingança e com sangue nos olhos. Não foi a primeira vez, ele não conseguiu conquistar o planeta, mas os orcs jamais são derrotados. Eles podem perder uma briga, mas eles vão voltar maior, mais fortes e em maior número e com muito mais daca. E agora ele veio para demonstrar para aquele maldito comissário humano, como eles chamam, de chapéu pontudo e com olho ruim, quem é que realmente manda nesse planeta. E uma recapitulação rápida dos eventos até aqui: os orcs vieram com uma gigantesca Wog, uma força de batalha fenomenal, composta por mais de 2.000 naves espaciais. Nave, né? É uma descrição bem generalística do que o orc traz. Não eram todas naves, alguns eram uns Space Hulks, umas detritos espaciais que eles amarraram em uma nave e foram trazendo para poder levar mais orcs para uma batalha. Outros eram asteroides que eles enfiaram muitas e muitas armas em qualquer buraco ou caverna que podiam. E os asteroides viraram verdadeiras fortalezas, mas os orcs dão um jeito de fazer essas coisas funcionarem e viajam no espaço nessas naves improvisadas. E tinha uma quantidade muito grande delas, muito maior do que a Marinha Imperial previu ou podia lidar. Então a Marinha decidiu fazer apenas ataques de oportunidade e tentar manter um suprimento vital para o planeta de Armagedon, mantendo a luta. Durante esse período de invasão, reforços chegaram de outros sistemas para cá, porque estava todo mundo em alto alerta, e uma quantidade de força que os orcs trouxeram aqui meio que não passa desapercebida, e também não ajudou que eles foram atacando alguns lugares do caminho, mesmo que o Ghazghkull não queria. Alguns eles até tinham como objetivo, mas outros orcs, pela sua natureza, simplesmente ficam entediados e vão procurar alguma coisa para bater. Então eles foram se separando e lutando em pequena escala, mas não sei com que capacidade. Provavelmente com algum porrete muito grande, o Ghazghkull manteve a maioria da sua força concentrada até chegar no sistema e posteriormente ao planeta de Armagedon. Com o domínio do espaço, ele passou então a tentar dominar os ares, coisa que os orcs normalmente não fazem. Os orcs são criaturas simples e grosseiras. Quando eles chegam no planeta, eles caem no planeta e começam a atirar para tudo quanto é lado. O Ghazghkull não. Ele manteve reservas estratégicas. Estratégica não é nenhuma palavra que está no vocabulário dos orcs, mas ele, sei lá de onde ele tirou isso. Os outros orcs só se olharam e fizeram que sim, sem saber o que ele estava falando. Lembrando que o Ghazghkull, o grande chefão aqui, ele tem um leve problema na cabeça, e a cabeça dele foi retirado um pedaço do cérebro que incrivelmente fez ele funcionar melhor. Então ele é o mais inteligente dos pele verde aqui no planeta, e ele não queria arriscar totalmente as forças terrestres sem antes ter o domínio dos ares. Com o domínio no espaço, isso garantia que a Marinha Espacial não iria conseguir ficar em baixa órbita e fazer um bombardeio das concentrações dos orcs. E agora, com algumas semanas de conflito, ele também reduziu a aeronáutica imperial
a uma quantidade bem menor, quase, não vou dizer ínfima, porque eles ainda estavam presentes, mas o número de caças, interceptadores e bombardeios foi pesadamente reduzido, além de que os orcs focaram os seus ataques nas defesas antiaéreas, nos lasers orbitais e nos aeroportos que estavam sendo usados como bases avançadas para aumentar ao alcance, porque o avião não tem autonomia infinita, ele tem que reabastecer, das naves imperiais, obrigando com que elas fizessem apenas agora uma proteção nas linhas de defesa e nas linhas de suprimento mais próximas das cidades colmeia. Então eles reduziram cada vez mais a cada semana que passava o domínio dos ares do Império, e eles no início ele ficou contestado. Eles fizeram vários ataques bem pontuais e com uma reserva de força. Geralmente, como eu disse, os orcs vão atacar com tudo, mas ele utilizou comandos, ele utilizou ataques específicos, ele utilizou bombardeios espaciais para neutralizar tanto os mísseis de defesa antiorbital e os lasers antiorbitais, que são duas coisas separadas, e também a marinha como uma peça no tabuleiro de xadrez que iria ser as batalhas de Armagedon. E tu pode dizer que para um orc ele é muito inteligente, mas isso ganhou tempo, e ganhar tempo é algo que o Império precisava, porque o Império não consegue colocar soldados em todos os planetas. Com a invasão e com a precisão e com a demora desse domínio aéreo, o Império conseguiu consolidar as suas forças, estabelecer um plano e uma linha defensiva, a Steel Legion de Armagedon, numerando aqui quase 4 milhões de soldados, também a PDF numerando praticamente o mesmo número, mais 4 milhões, estavam agora defendendo posições vitais, todas com linhas de fogo interlaçadas, com também suporte de blindados e veículos pesados, além de um apoio aéreo próximo se eles estivessem defendendo os pontos vitais próximos das cidades colmeia, porque eles não iriam ter como mandar aviões muito longe devido à destruição de diversos aeroportos e bases avançadas. E também o comissário Yarrick, o líder, a lenda de Armagedon, o herói da cidade colmeia de Hades, que agora é uma ruína, porque os orcs não vão mais se matar lutando contra a cidade. Se a cidade não quer cair, então a gente derruba a cidade. Eles enviaram um enorme meteoro e fizeram da antiga cidade colmeia, que o comissário lutou tanto para defender, uma ruína, demonstrando que era inútil a resistência contra os orcs. Era um ataque psicológico, um ataque de terror, porque a colmeia de Hades virou um símbolo da defesa e da resistência do planeta de Armagedon, e com a destruição dela era um jeito de mandar um vai a merda para o comissário Yarrick, mas ele não se abalou. Ele previu que algo assim iria acontecer, e a cidade colmeia foi quase que toda evacuada antes do ataque, felizmente salvando os soldados, a munição e as coisas mais importantes, e alguns civis no processo. Quem se importa com o civil? Bem, no caso, o comissário Yarrick agora estava preparado para mais uma vez duelar com a besta. Ele sabia que o Ghazghkull não era um orc convencional. Ele iria praticar várias ações traiçoeiras, porém brutais, no campo de batalha. E uma delas foi a traição completa de uma das cidades colmeia sem um tiro. A cidade colmeia de Archeron foi invadida de dentro para fora
porque os orcs sabiam de caminhos secretos por baixo da cidade através de antigos túneis militares que foi passado pelo maldito traidor que eu me recuso a pronunciar, a não ser que seja enforcando o pescoço dele falando maldito Hermann von Straub. Ok, maldito, escapou, não era para falar o nome de traidor, mas não se preocupe, o que é dele tá guardado. Enquanto isso, nas outras cidades colmeia, aconteceu uma coisa inusitada. Os orcs, assim como eles jogaram um enorme meteoro, um enorme rock, como eles chamam, em cima da cidade colmeia de Hades, eles começaram a enviar várias dessas fortalezas. Se tu olhar de fora, ela parece que foi uma coisa bem mal feita, mas na verdade é incrivelmente resistente e possui armas para destruir espaçonaves. Essas gigantescas fortalezas espaciais são construídas em meteoros compostos de minérios duros, fazendo deles uma armadura natural. Essas enormes rocks foram arremessadas contra o planeta de Armagedon em vários pontos específicos, nas enormes ferrovias que comunicam uma e outra cidade colmeia, em posições atrás das linhas defensivas onde fica uma grande fábrica de tratamento da água. Eu digo fábrica porque eles fazem bem mais coisa além de tratar água, num local onde produz combustível, onde retira o combustível do subsolo para enviar para a cidade colmeia, em vários pontos estratégicos. Como eu disse, o Ghazghkull não é um orc normal. Para ele simplesmente ter noção de estratégia, isso é algo que faz dele ser uma ameaça nível máximo aqui que deve ser resolvida, porque com essas pedras enormes, essas fortalezas, esses rocks enviados nessas posições, também vieram contingentes de orcs. Eles enviaram dentro dessas fortalezas teletransportes, e os orcs com um teletransporte lá embaixo iriam conseguir acabar com o middleman, seria o homem do meio, seria o intermediário, acho que em português a tradução mais correta, porque quando tu invade um planeta, a maior parte das baixas acontece no estágio inicial, quando tu tá pousando. Com essas enormes fortalezas, apesar do esforço das remanescentes defesas orbitais, vários mísseis foram lançados, vários tiros de laser orbital acertaram essas rocks, mas assim, apesar de cortar um pedaço, cortar uma no meio, uma ou outra explodir, a maioria delas acabou atingindo o solo, porque elas vêm numa velocidade incrível, e mesmo que tu destrua um bloco disso aí, tu acaba não destruindo ela por completa. E essas rocks agora, na superfície do planeta, foram utilizadas pelos orcs como bases avançadas. Nas regiões onde elas caíram, os orcs agora tinham um local para ressuprir munição, para consertar veículos, para enviar reforços que estavam nas naves da atmosfera para os locais onde era necessário, utilizando aqueles teletransportes que foram enviados junto a essas fortalezas iniciais. E o Império percebeu que, apesar de parecer um ataque suicida, um grupo de orcs isolados, sem comunicação, sem recursos, sem ter acesso a munição, eles imaginavam, vai ser fácil conquistar essas rocks, vai ser simples, vamos atacar elas enquanto elas estão isoladas. Mal sabiam eles que essas rocks, na verdade, eram o ponto onde novos reforços iriam chegar, e enquanto as naves estivessem na atmosfera, eles teriam recursos praticamente infinitos para manter a luta, muito mais do que os defensores teriam números. O Ghazghkull veio preparado, mesmo que 10 orcs morressem para cada um defensor de Armagedon, ele ainda iria vencer. Esse risco, esse ataque meio que suicida, não era exatamente o que parecia.
essas rocks se mostraram incrivelmente difíceis de destruir. Uma quantidade absurda de fogo de artilharia, de soldados de infantaria, de veículos pesados, de alguns aviões remanescentes, de fogo pesado das titãs, de super soldados dos Astarte, era necessário para destruir uma sequer dessas fortalezas, porque tu tem que destruir as armas na superfície. São centenas de metros de armadura natural do asteroide, reforçada por placas de metal que os orcs colocaram por dentro. Além de que enquanto isso aí tivesse com o teletransporte, mais e mais orcs iriam sair ali de dentro. O ideal seria utilizar armas super pesadas como as titãs em grande quantidade, enquanto o exército encircula essas rocks, impedindo que os orcs saiam dali, contendo a ameaça. E, se possível, um ataque preciso, um ataque relâmpago de super soldados entraria no centro dessa maldita fortaleza e destruiria o teletransporte. Muito mais fácil falando do que realmente fazendo. Lembrando que eles têm que defender o planeta inteiro e não foi uma ou duas rocks que caíram, foram mais de 40. Poucas foram paradas em órbita, então tu tinha 40 fortalezas inimigas que apareceram do dia para noite em vários locais importantes que dificultavam o transporte de recursos e tropas. Então tudo isso foi uma coisa calculada pelo Ghazghkull para botar os defensores em total desespero e cortar a comunicação entre as colmeias. E se tudo desse certo, os defensores iriam morder a isca e iriam fazer isso que eu te falei, iriam concentrar as defesas e rapidamente neutralizar essas rocks iniciais. Mal sabiam eles que o Ghazghkull mantém sempre uma reserva. Ele estava esperando era uma armadilha. No momento que grande número das tropas imperiais estivessem em campo aberto, em uma posição vulnerável, ele iria lançar mais e mais rocks, várias cápsulas de descida improvisada, e os soldados deles e dos Pele Verde iriam ficar entre os soldados agora do Império avançados e as suas rotas de saída. Ele iria encircular eles, utilizando a tática dos Astarte de ataque diretamente de órbita. Ele é um Pele Verde excepcionalmente traiçoeiro, ardiloso e inteligente. Se o Império tivesse feito aquilo que era óbvio, eles teriam sido aniquilados. Se todas as defesas não fossem destruídas nesse ataque, pelo menos as tropas mais competentes de elite e as armas pesadas como tanques e artilharia iriam sofrer baixas que o Império não poderia repor. O Ghazghkull contava com isso, era meio que o plano dele, que o Império reagisse de uma forma a tentar conter e destruir todas essas rocks que ele enviou para o planeta. E como eu disse, tu não iria conseguir invadir isso aí com 1 ou 2 batalhões. Foi estimado que era necessário em torno de 20 batalhões, regimentos, que é maior que o batalhão, 20 regimentos para com certeza invadir e destruir uma rock. Então, num planeta que precisava defender várias cidades colmeia, vários pontos estratégicos, várias posições defensivas, gastar tanto poder de fogo e tantos recursos e sofrer tantas baixas apenas para negar uma base temporária dos orcs não iria ser uma estratégia vitoriosa. Felizmente, o alto comando imperial aqui percebeu isso. O custo em recursos, em tanques, em munição e pessoas mortas no conflito, em soldados treinados mortos, contra aquela infinidade de orcs que saía de dentro dessas rocks, era inviável. E diferente de outros locais da batalha em que o comando
às vezes atrapalha, dizem as más línguas, claro, isso é rumores, jamais tu vai ouvir isso de mim. No caso, aqui o comando foi extremamente inteligente e ao perceber que atacar essas rocks era não só inútil, mas também um desperdício de recurso e muito mais orcs poderiam ser mortos com bem mais economia de força numa posição defensiva e com posições de fogo que uma protege a outra do que atacando os orcs nos campos abertos que eles escolheram onde caíram essas rocks. Então o Império optou pela estratégia mais segura. Claro, algumas rocks tiveram que ser destruídas porque algumas caíram dentro de uma cidade colmeia, para ter uma ideia, foi uma briga feia. Outras caíram bem no meio das linhas defensivas que protegiam as cidades colmeia, então o exército já estava ali mesmo, e essas rocks foram bombardeadas desde o momento da queda sem parar, e logo elas conseguiram ser neutralizadas já na primeira semana. Mas as rocks que caíram mais isoladas, longe das cidades colmeia, começaram a servir de uma plataforma de alocamento de tropas. Os soldados, os veículos dos Pele Verde foram sendo teletransportados para lá e sem necessitar de um enorme número de naves descendo no planeta o tempo todo, os Pele Verde começaram a se espalhar pelos terrenos abertos e desolados e tóxicos de Armagedon. Bem, novamente, o Ghazghkull e o Yarrick iriam começar num jogo de gato e rato, um jogo de estratégia. Quando um deles pensava em alguma coisa, o outro tinha que pensar em como conter o plano do inimigo e fazer o maior estrago possível. Iria ser uma luta e tanto. O Ghazghkull estava bem feliz e vendo que o Império era mais inteligente do que ele imaginava, porque eles não atacaram cegamente esses pontos avançados, então ele percebeu que ficar guardando as outras rocks em reserva era inútil. Ele enviou elas todas para o planeta. Apesar de inteligente, paciência não é uma virtude muito grande dos orcs, então vendo que não surtiu efeito a sua armadilha, e que os humanos estavam atacando pontualmente uma ou outra rock, matando os orcs e destruindo elas, utilizando o poder de fogo superior, super soldados, e isolando a região para que os orcs não conseguissem nem fugir, nem se espalhar e nem se juntar com outros. Então ele percebeu que ele precisaria atacar com tudo, um ataque agressivo e feroz, para quebrar os humanos, senão os humanos iriam matar ele com várias e várias agulhadinhas, uma morte por 1000 cortes. Então ele precisava atacar de uma vez, não tinha mais sentido esperar. E também as defesas orbitais agora já tinham sido quase todas neutralizadas e as que sobraram não conseguiram destruir as rocks que ele mandou inicialmente, então agora a força principal vai ser mandada para baixo com muito mais segurança. Segurança é outra palavra que não existe no vocabulário de um Pele Verde convencional. O Ghazghkull aqui, muito eloquente, muito acima do nível. Bem, e o Império, por mais que ele fosse feroz e tentasse lutar contra essas rocks, era uma batalha perdida lutar contra orcs em campo aberto. O poder de fogo de uma arma laço da nossa lanterninha não consegue matar um orc num ataque só. Tu iria precisar de uns 20, 30 tiros para matar um deles. Felizmente, a arma laço tem modo automático na grande maioria e também a Guarda Imperial possui veículos com poder de fogo um pouco maior, só que os veículos não são infinitos, então, e também os soldados não, apesar de não parecer, dependendo das vezes que o comando atua, mas no caso, perder soldados e veículos numa posição defensiva onde o inimigo tem total superioridade no espaço não é uma boa ideia. Por quê? Porque se o Império tentasse acometer
um grande número de veículos e tropas em um ponto específico, os orcs poderiam simplesmente virar a nave de cabeça para baixo, mirar os canhões e bombardear um meio continente, destruindo aquelas forças imperiais, talvez uns orcs no processo, porque eles não são exatamente a mira mais precisa do universo, mas é um sacrifício que o Ghazghkull estaria disposto a fazer para eliminar com velocidade de maneira rápida as tropas de maior qualidade e os veículos pesados da Força Imperial com um bombardeio espacial muito bem colocado. Por isso, o comissário Yarrick preferiu optar por lidar apenas com as Rocks em posições estratégicas e utilizar forças mínimas necessárias para tomar aquela fortaleza, no caso super soldados se possível, e as tropas iriam apenas manter linhas defensivas, também não vou dizer dispersas, mas mais concentradas próximas às cidades colmeia e linhas defensivas mais brandas espalhadas ao redor da cidade colmeia para evitar que um bombardeio espacial destruísse totalmente as forças do chão e também locais onde os orcs estavam próximos, o ser humano estava tentando lutar mais próximo possível, não no mano a mano porque é suicídio, mas em assim pequenos centenas de metros entre eles e a linha inimiga, para evitar que um ataque aéreo pesado destruísse as formações humanas. Não foi um bom momento para ser um soldado da Steel Legion nesse período inicial, porque o inimigo podia vir em qualquer lugar, podia cair uma rock do nada na base que tu estava antes e tu ficar preso entre um ataque numa posição inimiga avançada e não ter mais para onde fugir. Foi realmente uma luta sangrenta e estima-se que nas primeiras semanas de conflito, em torno de 100 a 200 mil soldados morreram lutando. Soldados aqui, estou contando apenas o da Steel Legion durante essas manobras de tentar lidar com esse primeiro desembarque dos orcs e tentar conter a ameaça verde sem sucesso. Bem, o Ghazghkull, mostrando também uma incrível inteligência e superioridade tática aos humanos patéticos, óbvio, ele também enviou forças para o extremo norte e o extremo sul do planeta, locais inabitados por um motivo bem óbvio. O extremo norte do planeta é uma região totalmente instável, cheia de vulcões, e tem uma estação no planeta de Armagedon chamada a Estação do Fogo, que quando isso acontece, os vulcões entram em erupção, praticamente se já era poluído antes, fica ainda pior, e aquela região é coberta por uma cinza vulcânica tóxica e asfixiante que mata quase que toda a vida naquela estação. Então é uma região que os humanos não utilizam para quase nada. E no sul, os humanos possuem apenas algumas plataformas de petróleo e combustível, no caso, que enviam por grandes gasodutos até as cidades colmeia do sul. Nessa região, o Ghazghkull também atacou, e no sul até faz mais sentido. No norte, ninguém sabia o porquê que os orcs foram para aquele lugar cheio de vulcão e erupção, mas no sul era para tentar neutralizar uma grande fonte de combustível para cidades colmeia. Fazia sentido a estratégia. É uma estratégia arriscada, vamos ver se vai pagar, mas isso é para o próximo episódio. No caso, o episódio de hoje, eu vou continuar falando sobre o sítio das cidades colmeia. Agora que a armadilha do Ghazghkull falhou, ele iria então dar a ordem para os seus outros 3 grandes chefes liberar as tribos sob o seu comando e atacar tudo que era humano e que se opunha à força
e assim dos orcs e ao seu novo governante de punho de ferro, muitas vezes literalmente. E os orcs desceram ao planeta, muitos por teletransporte, alguns por grandes naves cargueiras, mas geralmente por teletransporte, porque querendo ou não, a Marinha Imperial ainda tinha aviões no planeta, e se um grande transporte estava descendo, era um alvo perfeito para ser destruído no espaço, matando as forças dos orcs sem que eles conseguissem ameaçar os defensores do chão. E agora essas novas tribos começaram a se espalhar, e o ataque foi inicialmente parecendo ser descoordenado. Como assim? Ataques pequenos. Um grupo de orcs de 50, 60 orcs se separava dos outros, se atacava num ponto, via que o inimigo estava lá e fugia. Os orcs não estavam se impressionando o ataque. E depois de alguns dias desses ataquezinhos fracos, de repente, uma quantidade absurda de orcs aparecia de todos os lados e atacava tanto aquele regimento da guarda que estava defendendo uma posição, quanto os regimentos próximos, impedindo que eles ajudassem esse aqui, diluindo a concentração do fogo de suporte de artilharia, permitindo que os orcs fizessem um ataque de onda, devastando as linhas inimigas. Os orcs aqui estavam lutando com tática, e eles tinham mais medo do grande chefão do que de morrer lutando. A vontade de lutar era menor do que o medo do Big Boss, do Ghazghkull. Então eles conseguiram se conter, um grande feito conter o ódio e a raiva dos orcs por tanto tempo. Mas quando eles estavam em grande número, então eles recebiam a ordem de atacar, e os orcs em grande número são imparáveis. Bem, falando em imparável, os orcs atacaram uma colmeia, uma cidade colmeia, que era defendida principalmente por regimentos da PDF. A PDF em Armagedon, ela é excepcionalmente bem equipada. Normalmente a PDF não tem nem arma laser, elas têm autoguns, armas básicas de tiro convencional, mas a PDF em Armagedon possuía armas com maior poder de fogo, porque Armagedon produz bastante coisa, algumas armas pesadas, tanques e veículos de segunda linha, porque tu não consegue se locomover em Armagedon sem estar num veículo blindado, porque o local é tóxico, equipamento melhor e máscaras de ar, porque eles precisam respirar naquele ambiente tóxico de Armagedon. Então, comparado às PDFs convencionais, eles são muito bem equipados. Porém, eles ainda não têm aquele treinamento militar de um verdadeiro regimento da guarda. E na Hive City, na cidade colmeia de Vulcanos, que era defendida praticamente de uma forma exclusiva por regimentos da PDF, porque ela foi considerada um local de menor risco de invasão nesse momento inicial. Não deu certo esse menor risco de invasão, a pessoa que pensou isso aí deve ser demitida, porque os orcs fizeram essa estratégia de iniciar atacando de maneira esporádica e bem dividida. Conforme os dias foram passando, mais e mais orcs foram atacando de maneira mais intensa, até o momento que todos os regimentos da PDF que estavam defendendo a linha foram atacados ao mesmo tempo, e o pessoal da PDF, por não ter a mesma coordenação e o treinamento, a mesma fé, não vou dizer a mesma fé, mas é que um soldado da guarda é treinado a morrer pelo Deus Imperador, e morrer pelo Deus Imperador em combate é o maior das honras, é a maior das honras, é o que tu precisa almejar, e que se tu não fizer isso e fugir do teu dever, tu é um covarde e tu vai entrar para um batalhão penal.
ou pior, ser executado. Não sei se é pior, é um futuro assim que não é muito bom. Ser executado ou entrar num batalhão penal, realmente eu não sei qual que eu escolheria, porque o produto final é o mesmo, mas o sofrimento do processo é bem diferente entre um e outro. Bem, a PDF aqui no planeta, então ela estava pesadamente despreparada de uma forma psicológica para enfrentar a onda dos Pele Verde. E no caso, quando eles se chocaram com o maior ataque dos orcs, eles quebraram e 17 regimentos da PDF acabaram fugindo de combate, deixando para trás veículos pesados, vários equipamentos, munição, ao ponto de que a Hive Vulcanos começou a ser atingida por balas de artilharia da própria Guarda Imperial, que foram roubadas pelos orcs durante o avanço deles até a cidade. E os orcs, utilizando veículos leves e rápidos, causaram um dano incrível àqueles regimentos da PDF que fugiram, e os que sobreviveram provavelmente vão sofrer muito nas mãos dos comissários, ou eles vão sofrer a dizimação, que é 1 a cada 10 vai ser executado, ou eles vão ser agora modificados para um batalhão penal. E não se preocupa que vocês perderam todo o seu equipamento pesado. Para onde vocês vão agora? Vocês não vão precisar de nada disso, porque eles vão ficar na linha de frente para levar o tiro sem nenhum equipamento pesado para atirar de volta. Bem, o futuro dessa PDF aqui não vai ser nem um pouco legal, mas felizmente você não pertence a esse grupo. Você é um soldado da guarda que vai lutar até a morte pelo Deus Imperador, né? Bem, no caso, agora que a Hive City foi atacada de uma forma inesperada por uma quantidade de orcs bem acima do que era esperado e calculado, e as defesas não estavam prontas para essa pressão, os orcs tomaram metade da cidade colmeia. Então não era assim, era para as cidades colmeia resistirem meses e meses e meses, uma cidade colmeia caindo sem luta e outra caindo na primeira semana, não caindo totalmente, mas perdendo a defesa externa e os orcs entrando nela e impedindo a produção de recursos, impedindo que aquilo seja utilizado como uma base de armazenamento de tropas e feridos. Foi algo que realmente fez um dano muito grande aos defensores de Armagedon. Felizmente, nem tudo são más notícias. Os orcs invadiram outros lugares também, mas felizmente a Steel Legion de Armagedon mostrou-se muito mais forte do que aquela PDF, e apesar das baixas em combate, as outras cidades colmeia se manteram firmes e fortes, e essa estratégia dos orcs em atacar de pontos pequenos, de uma forma devagar e escalonando o conflito até um ataque gigantesco, não adiantou para quebrar o espírito dos soldados veteranos da Steel Legion, que tem ódio e anos de combate lutando contra os Pele Verde. Então, essa tática se demonstrou, não vou dizer inútil, mas ineficaz contra outras cidades colmeia, diferente do que aconteceu na Vulcanos, que a PDF quebrou. Bem, falando em coisas que não foram tão boas para os orcs e que deram mais certo para os defensores, em uma das cidades colmeia, a cidade colmeia de Deathmire, o Gasgo ordenou um dos seus grupos, no caso, a tribo de Blackfire Tribe, a Blackfire Tribe, ou a tribo do Fogo Negro, eles iriam atacar essa cidade com 20 mobs. Novamente, o que é uma mob? Quantos são uma mob de orcs? Eu não sei. É um número muito variável.
eu acredito que devem ter em torno de 0,5 a 1 milhão de orcs nesse ataque. Então essa tribo, com 20 mobs sob o seu comando, foi colocada para atacar a cidade colmeia de Deathmire. E com os veículos leves e mais rápidos, eles foram se espalhando pelo terreno aberto de Armagedon e começando a se posicionar para o ataque. Novamente, eles foram testando as defesas imperiais com pequenos ataques sem acometer muita força, enquanto mais e mais veículos e orcs iam se acumulando em pontos específicos para lançar um ataque maciço e um ataque pesado contra os defensores da cidade colmeia de Deathmire. Enquanto os orcs estavam se juntando em grandes aglomerados de veículos e soldados, começou a ativar um canto lá no fundo. O cheiro de incenso estava no ar, e os óleos sagrados foram colocados e os rituais feitos. As máquinas gigantes, as máquinas deus dos adeptos mecânicos foram acordadas para defender o seu lar. A legião titânica, não uma só, várias legiões titânicas presentes aqui no planeta, foram acordadas para defender as cidades colmeia e as manufaturas, as grandes, enormes indústrias de Armagedon. Tu acha que eles estão defendendo as pessoas? Não, óbvio que não. Os mecânicos estão defendendo as máquinas. O importante é as máquinas ficar bem. Pense na pobre torradeira. Vamos defender essa indústria. Bem, agora que as máquinas gigantes foram acordadas, os orcs nos seus acampamentos, rodeados de veículos leves para criar como se fosse uma muralha improvisada, começaram a sentir bau, bau, bau. O chão começou a tremer, os orcs começaram a olhar para o lado do que estava acontecendo, era um terremoto isso aí, quando de repente, no horizonte, gigantescas titãs começaram a abrir fogo naquelas concentrações de orcs que estavam em posição como se fosse de caravanas em grandes círculos no terreno aberto de Armagedon. E quando vinha o tiro de um Vulcan Mega Bolter, boa sorte para os orcs sobrevivendo lá embaixo. É praticamente um tiro de uma nave espacial. E agora, conforme os tiros vinham de cima, os orcs foram destruídos, praticamente exterminados naquelas concentrações onde eles estavam. A tribo tentou criar uma defesa coerça e tentar atacar as titãs onde elas estavam mais isoladas, porém nenhuma titã vai para a batalha sozinha enquanto um mecânico estiver vivo no planeta. As legiões de Skitarii, as legiões cibernéticas estavam junto, provendo a infantaria necessária para proteger os pés dessas grandiosas máquinas colossais, que eu não estou reduzindo aqui, não é exagero, quando eu falo o tamanho dessas máquinas, tu não tem noção. Tem máquina dessa aí que é praticamente uma cidade colmeia, então conforme elas andavam lentamente, essas máquinas deus exterminaram os orcs num espetáculo de fogos e destruição. Bem, os orcs daquela tribo da Blackfire, das 20 mobs que foram enviadas para cá, as 20 foram destruídas num ataque inútil contra as legiões de titãs. Os mecânicos não mais iriam expor as suas máquinas a ataques desnecessários e a riscos que não precisava. Então aqui, contra veículos leves e contra infantaria, é o momento que as titãs acharam até fácil demais, mas era algo que precisava ser feito e os orcs foram exterminados. Uma das cidades colmeia resistiu com uma vitória heróica. Apenas um número pequeno da legião cibernética e dos Skitarii como baixa,
nenhuma máquina Deus realmente danificada seriamente. Uma ou outra sofreu alguns arranhões e coitadinha vai precisar ser mantida ali com um chazinho bento, porque os mecânicos do futuro, eles são mais uma religião do que realmente um mecânico. Então eles vão fazer vários rituais para as pobres máquinas feridas, enquanto ali o Skitario tá tipo cuspindo sangue, eles não estão nem aí, eles pisam em cima, levando uma Warhound assim no colo, porque o importante é salvar a máquina, dane-se o resto. Bem, falando em coisas inesperadas, no meio de Armagedon também ficava a enorme floresta equatorial, e os orcs que viviam nessa floresta tinham sido considerados uma ameaça contida, uma quantidade pequena, nada que ameaçaria a defesa como um todo no planeta. Novamente, quem calculou esse risco, meu como tu é ruim em matemática, porque os orcs que estavam nessa floresta tinham algumas centenas de milhares, então 300, 400 mil orcs selvagens, porque os orcs que ficaram aqui evoluíram, eles perderam a sua tecnologia, mas um orc com um machado enorme, um orc com uma ferramenta de osso, um orc jogando uma pedra, ainda mata o que atingir. Então tu tinha que ter alguma contenção contra esses orcs selvagens. E conforme os orcs selvagens foram saindo da floresta, escutando o chamado da Wog, escutando que o seu chefe estava de volta e que era o momento de buscar a luta, eles saíram com uma ferocidade incrível, e os orcs, aquelas forças imperiais que tinham sido estabelecidas para matar eles, não conseguiram reduzir a quantidade de orcs que vivia na floresta a um número significativo que eles não causaram dano. Como eu disse, apesar de mal equipados, um orc tem uma força excepcional. Eles conseguem virar um ônibus com uma mão. Então eles são muito, muito fortes. Então se ele bater na tua cabeça com um martelo gigante, ou se ele bater na tua cabeça com uma arma de energia, de um jeito ou de outro, tu vai morrer. Então não importa, era uma ameaça e tinha que ser contida. Porém, com todas aquelas rocks caindo em locais aleatórios, com orcs aparecendo até do chão, que foi no caso da Hive City de Archeron, que eles entraram por baixo, como ter tropa suficiente para lidar com essa ameaça que agora atacava o Império de uma região e de um local que eles não imaginaram que ia vir ninguém. Então a quantidade de tropas que teve que ser também alocadas para lidar com esses orcs selvagens foi mais do que o comissário Yarick gostaria, e com certeza reduziu a defesa das cidades colmeia, porque tu tinha que conter isso aqui, senão os orcs vão entrar por baixo das cidades colmeia, destruir ferrovias, destruir canos onde é transportado combustível, é transportado gás. Então tu tem que lidar com esses orcs, mas tu não tem soldados o suficiente para estar em todo lugar o tempo todo. Eles foram uma ameaça, uma chatice, uma pedra no sapato do comissário Yarick, esses orcs selvagens. E falando também em coisas selvagens, e os marinheiros espaciais, ou no caso, os Space Marines, eu também escutei como fuzileiros espaciais, até acho mais interessante, vou começar a chamar eles de fuzileiros espaciais, é que eu sempre chamei de marinheiro espacial, porque eu acho mais divertido, e faz uma piadinha com o Buzz Lightyear, mas no caso, os fuzileiros espaciais, com as suas armaduras de energia e as suas armas bolter, que é praticamente um canhão de artilharia onde ele leva, eles com certeza vão fazer um estrago nas hordas dos orcs. E se você achou isso, você achou certo. Os super soldados fizeram o possível para lidar com os orcs onde era extremamente necessário. Assim como Gasgo, eles sabem a importância de economia de força, então as Thunderhawks, as
seria uma gunship, uma mistura de caça com um helicóptero de transporte pesado. Essas Thunderhawks levaram os super soldados aos locais onde era necessário a sua atuação, matando líderes dos Pele Verde, dispersando grandes concentrações deles, geralmente com tiros sem parar em automático de uma bolter, ajudando a defender cidades colmeia em que os defensores humanos não tinham conseguido segurar, como por exemplo na Hive de Vulcanos, atacando os orcs em locais, em fábricas e pontos necessários para manter a produção industrial, quando orcs comandos tinham se infiltrado para destruir e sabotar a produção dos humanos, atacando aquelas rocks, destruindo os teletransportes, impedindo que os orcs mandassem reforços, munição e qualquer veículo para aquela região. Então eles fizeram o possível para minar o ataque dos orcs e eles causaram um dano significativo, porém, infelizmente, impedir totalmente a colocação de forças dos orcs no chão e impedir que os orcs estabelecessem bases avançadas. Eles não conseguiram fazer, porque também eles não são infinitos e um orc tem uma força incrível e os seus números aqui eram muito superiores aos dos super soldados. Se existia em torno de 16.500 super soldados no planeta, existiam mais de 23 milhões de orcs. Era uma quantidade absurda, tu não vai conseguir lidar com todos. Os orcs vão eventualmente matar um irmão de batalha, depois outro, depois outro, depois outro, e quando tu vê, o regimento foi aniquilado. É necessário então lutar onde é mais efetivo a tua luta, onde o valor do teu sacrifício é maior, onde o inimigo não pode triunfar. E é nesses locais que os patrulheiros, os Space Marines, como eu falei agora, eu tô com o Buzz Lightyear na cabeça, desculpa aí, mas no caso, os fuzileiros espaciais são mais bem utilizados. Portanto, os orcs não foi mais ou menos, como é que eu vou dizer? Não foi uma vitória pírica, mas os orcs fizeram o objetivo da fase inicial, pousar no planeta com baixas aceitáveis. Eles perderam 1,5 milhão de orcs nessa fase inicial, baixas, como eu disse, que o Ghazghkull está disposto a sofrer, se isso dá a ele agora uma posição estratégica no chão, no planeta de Armagedon. A maior parte das baixas de uma invasão planetária ocorre aqui, nessa fase inicial, e com essa maior, agora que eles chegaram mais rápido e com algumas baixas maiores, como aconteceu no ataque à cidade colmeia de Deathmire pelas legiões titânicas, tu vai ter baixa lutando contra as legiões titânicas, tu sabe disso. O importante é que os orcs agora estão no chão, e os orcs no chão têm mais 23 milhões de orcs aonde aqueles primeiros chegaram, e eles vão fazer os seus números pesar nas defesas inimigas. O ataque inicial foi feito quase que exclusivamente até agora com veículos leves e infantaria mais básica dos orcs. Conforme eles estabeleceram bases mais avançadas, as rocks principais caíram, as tropas de elite e os veículos pesados dos orcs iriam começar a descer. Veículos que conseguem ameaçar até mesmo uma máquina-deus, uma titã. A Onda Verde é imparável e o Ghazghkull vai mostrar para o Império que a resistência não é inútil. Não. A resistência fortalece os orcs e eles vão vir para buscar uma boa luta. Vejo vocês na luta. Tudo de bom e o Imperador protege.